Evangelista Gesiel, da Igreja Batista Lírio dos Vales, pastor Aloísio, né, que mandou um abraço, não pôde vir conosco. E nos sentimos muito honrados, né, em receber esse convite. E é muito bom a gente ter essa oportunidade de rever, né, os amigos, esse homem valoroso que influenciou, né, desde a minha adolescência. Eventualmente me liga, me manda mensagem: aí, como é que você tá, meu amigo, né? E vê, né, a Sarinha, sua esposa, o Júnior, sua esposa, o Chile, né, os amigos aqui. Então é bom a gente ter esses encontros e ter essa oportunidade de rever os amigos. Mas eu fiquei agora na dúvida se nós éramos o casal correto, né, para estar, né, participando desse momento, porque eu acho que o casal aqui tinha mais condição de estar de estar ministrando aqui para os outros, né? Um casal sem problema nenhum, um casal que tem tempo, glória a Deus. E quando começou a dinâmica do coração, que eu vi que o coraçãozinho que estava na mão da minha mulher estava todo amassado, misericórdia, coisa errada, será que sou eu mesmo que estou aqui? Eu ainda amassei as duas orelhinhas do meu coração, o dela estava toda amarrotada. Jesus. É assim, a gente vai vivendo e aprendendo, e é realmente... quando a gente passa por situações, quando a gente passa por problemas, quando a gente erra e a gente tem essa oportunidade de se corrigir na nossa vida, a gente tem condição então, né, de aconselhar outras pessoas para que não caia, não incorra no mesmo erro, na mesma falha, no mesmo pecado. Então aconteceu isso, né, na nossa vida, e por isso que hoje, né, para a glória de Deus, a gente tem condição de ajudar a outros casais. A melhor coisa da vida da gente é se realmente a gente puder aprender com o erro do outro. E você hoje está tendo essa oportunidade, né? E aí eu vou ter que expor um pouco do que eu vivi, do que eu passei, do que eu errei, do que eu pequei, né? Ter que expor um pouco da minha vergonha para que você, né, não incorra nesse mesmo erro, nessa mesma falha, né? Então existe a maneira perfeita da gente aprender com o erro do outro, porque você não sofre as consequências que eu sofri. Agora você também pode aprender com seus próprios erros. Você tem essa oportunidade, mesmo falhando, mesmo errando, a partir daqui eu não vou mais falhar. A palavra de Deus: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Glória a Deus. Quando a irmã nos fez esse convite, né, posteriormente ela organizou e pediu que a gente abordasse algumas temáticas, e nós dividimos aqui essas temáticas, né, para a gente poder expor para os irmãos. E uma delas seria relacionada a crises, né, no relacionamento, e logo em seguida, deixa eu lembrar aqui, desempenhando seus papéis. Lembrei. E eu me vi, né, nessa condição. Eu acho melhor, conversei com minha esposa: olha, eu acho melhor eu abordar esses dois temas aqui, que eu acho que tem mais a ver comigo, né? Porque nós homens temos um papel importantíssimo no relacionamento, no casamento. E quando nós fizemos essa breve leitura aqui, abordando esse personagem tão importante que é Abraão, um homem que foi chamado amigo de Deus, que ele teve esse privilégio de Deus se revelar diretamente a ele e falar para ele: olha, Abraão, tu vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele foi chamado, mas ele era casado. Então ele entendeu: o chamado não é só para mim, então eu tenho que levar minha esposa comigo. Então quando ele resolveu ir, né, ele levou consigo, sim, a sua esposa. Mas vamos compreender um pouco do contexto da vida, do local, do momento que Abraão estava vivendo. Em Ur dos Caldeus, uma cidade que era considerada uma cidade moderna para a época, né, que tinha lá o seu conforto. Ele estava lá no seu clã, que tinha sua proteção, que tinha conforto, que tinha seu luxo, que tinha uma certa mordomia, vivendo naquele lugar. E quando ele saiu de lá também, juntamente com seu pai, Terã, depois da morte de seu irmão,
eles saíram e foram para uma outra cidade, uma coisa desse chamada Arã. Depois vou estudar melhor porque que se deu esse nome a essa cidade. Mas enfim, Abraão recebeu um chamado para ir para uma terra onde Deus ainda iria revelar. Mas ele parou no caminho, ele parou no percurso, ele não atendeu de imediato aquele chamado de Deus. E ele ficou na terra porque algo ainda o segurava. E aí é onde a gente já tem que começar a aprender algo em relação a quando Deus te chama para fazer algo. Obedece. Vai de imediato. Porque se tem algo te segurando para você fazer a vontade de Deus, Deus vai tirar de ti. E o que estava segurando Abraão para então cumprir aquela missão? O seu pai. E o pai dele morreu. Então a gente tem que ter esse cuidado. Se Deus te chama para algo, obedece. Porque pode ser que você perca algo valioso na sua vida por conta da sua obediência. Então só depois da morte de seu pai foi que ele realmente, novamente veio Deus e disse: agora vai para o local onde eu vou te mostrar, eu vou te abençoar naquele lugar. Aí sim ele levantou seu acampamento, levantou as suas tendas e foi a caminho de um local onde Deus iria mostrar. Chegando próximo do local, então foi que Deus revelou: olha, é este lugar onde eu quero que tu esteja. E você imagina agora uma certa decepção de Abraão quando ele chega em Canaã e viu que lá já tinha os cananeus, já tinha um povo poderoso naquela terra. E às vezes a gente se decepciona, né? Ah, mas Deus me prometeu algo quando eu cheguei aqui, não era o que eu queria, não era o que eu pensava, está fora das minhas expectativas, está fora daquilo que eu almejava. Mas o desejo de Deus é diferente do nosso, os planos de Deus são diferentes dos nossos. Então a gente não pode gerar uma expectativa para que Deus faça aquilo que eu desejo. Nós aqui temos que estar à disposição para cumprir aquilo que Deus quer para nós. Mas diante daquela situação ele temeu. Então ele não foi para o local onde Deus o diria. Quando nós começamos a entrar numa vida de pecado, não há pecado que não seja revelado. E quando é revelado, nós passamos por essas humilhações, né? Eu imagino agora o caminho de volta deles, voltando, saindo enxotado do Egito, e ele olhar para a mulher com vergonha. E a mulher, não sei se ela se mostrava aborrecida, mas eu acredito que sim. A Bíblia não deixa tantos detalhes em relação a esses acontecimentos, mas se nos colocarmos no lugar dela, imagino sim, ela estava ali aborrecida. Meu marido, o homem que eu acompanhei nos tempos bons e nos tempos ruins, na fartura e na falta, me entregou para outro homem. E isso, nós não vemos nenhum relato na Bíblia de um momento em que Abraão se desculpa com Sara. Não tem esse relato específico. Eu imagino que isso gerou uma crise sim no relacionamento deles, que não se sabe quanto tempo durou. Então ele saiu dali humilhado. E agora? Ele vai cumprir então aquilo que Deus tinha chamado, tinha preparado para eles? Não, ele volta para o mesmo lugar. Ele vai armar a tenda de novo no mesmo lugar, entre Betel e Ai. Ainda continua naquela mesma situação, ainda está decidido: não vou cumprir a vontade de Deus agora, eu temo. E aí, outra coisa que nós devemos aprender: quando ele saiu do Egito, ele saiu com joias, com bois, com jumentos, com camelos, com ovelhas, servos e servas do Egito. Um grave erro. Irmão, quem teve a oportunidade de passar pelo mundo e se voltar para Deus, como eu tive, não traga o que você adquiriu no mundo para a sua vida. Não traga o que você adquiriu no mundo para o seu relacionamento. Não traga o que você adquiriu no mundo para o seio da sua família, porque isso vai lhes causar prejuízo. E quem foi que ele trouxe do Egito?
Agar. E por conta da demora do cumprimento da promessa de Deus, Abraão gera um filho com Agar, da qual nasce Ismael. Mas essa não era a vontade e a promessa de Deus. É onde eu vejo que tem muitas discussões no meio evangélico sobre calvinismo e arminianismo, né? E alguns dizem, como eu já ouvi, a promessa de Deus feita a Abraão iria se cumprir mesmo que Abraão não quisesse, porque Deus não é homem para mentir. E eu creio, se Deus tem uma promessa na sua vida, vai se cumprir mesmo que você não queira, porque quem prometeu foi Deus. Então nós não podemos impedir a vontade de Deus para a nossa vida. Quem somos nós? Mas não tinha promessa de Deus em relação a Ismael. Isso foi uma falha, uma escolha do homem. E quando nós fazemos as nossas escolhas, nós arcamos com as nossas consequências. Nós, quando nós pecamos, quando nós falhamos, Deus perdoa todos os pecados, todas as nossas falhas. Quando nós clamamos a misericórdia de Deus, Ele perdoa todos os nossos pecados e todas as nossas falhas. Mas as consequências do nosso pecado a gente assume. Eu falava muito para os jovens que a nossa vida pode ser comparada como uma tábua, da qual cada pecado é um prego enfiado nessa sua, para um lugar entre Betel e entre uma outra cidade chamada Ai. Isso é uma coisa interessante, exatamente o local onde ficou, onde ele armou suas tendas. Porque Betel é um lugar de bênção, o significado de Betel. E Ai significa lixo. E ele ficou no meio, ele ficou entre o lugar de bênção e o lixão do mundo. Ele ficou em cima do muro. Mas ele estava naquele momento, naquele lugar, e levou todos os que estavam com ele a um ato de desobediência à ordem, ao mandamento de Deus. E aí começam a vir as consequências sobre a nossa vida. E as consequências, quando a gente desobedece, não vem só sobre a nossa vida, vem sobre a nossa família. Vem sobre todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que estão debaixo das nossas tendas. E não demorou, e veio a fome sobre aquele lugar. E começou a faltar pasto para o seu gado, para as suas ovelhas, para os seus animais. Começou a faltar água. Ele precisou novamente sair dali. E agora? Ele vai cumprir então o direcionamento de Deus? Não. Mais uma vez, nós vemos Abraão desobedecendo a vontade de Deus e fazendo com que todos aqueles que o acompanhavam também desobedecessem. E ele vai para o Egito. Esse é o grande perigo. Quando nós, como homens, aí nós temos essa missão. Nós somos o guia da nossa esposa, nós somos o guia da nossa família. E quando nós os guiamos para o lugar errado, todos sofrem as consequências. Então eles foram para o Egito, uma cidade pagã, uma cidade idólatra. E agora no meio do caminho, ele percebeu algo. E chegou para sua mulher, disse: Sara, eu estou pensando uma coisa. Você é muito bonita. Você é linda demais. Só que os homens lá também vão achar. E aí pode ser que eles me matem porque tu é linda demais. Que eu sou teu marido. Ele falou o seguinte, não sei se tu vai achar legal, mas ó, diz que é só minha irmã, que nem é verdade, né? Vamos tirar aqui as alianças, esconde aqui no bolso. E assim ele se apresenta. Olha a falha do homem, onde o seu papel deveria ser de protetor da sua esposa. Ele estava se desvinculando dela em benefício próprio, por egoísmo, porque ele não compreendeu algo da qual Deus tinha falado com ele, porque a promessa é que ele seria pai de nações. E ele pensou: minha mulher é estéril, Deus prometeu que eu seria pai de nações, então eu tenho que preservar a minha vida, porque Deus vai cumprir a promessa da minha vida, eu creio, mas eu acho que não vai ser com ela. Ele esqueceu de um detalhe importantíssimo. Adão e Eva, quando foram criados, Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Unir-se-á, então, a sua mulher, serão os dois uma só carne. Então, quando você receber uma promessa de Deus para a sua vida, saiba que é para você cumprir essa sua promessa com a sua mulher. Você, mulher, quando receber uma promessa de Deus na sua vida, sabe que você vai cumprir essa promessa com o seu marido.
Vocês não vão receber os benefícios de Deus sozinhos, mas também vocês não vão enfrentar os desafios sozinhos. Então você se arrepende e diz: Senhor, me perdoa. Deus vem e arranca todos os pregos da sua tábua, mas o buraco fica. As consequências do seu pecado, da sua escolha, você assume pro resto da sua vida, até Deus dizer assim: dá um basta. Pronto, aquela consequência você não precisa mais pagar. Então houve isso na vida desse casal, consequência das escolhas. E Deus deixou bem claro aqui, que é pra gente ler, que é pra gente meditar, que é pra gente compreender, que é pra gente aprender a não cometer o mesmo erro, a mesma falha, para que a gente não traga essas consequências danosas para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família. E aí eu vou falar um pouco da minha situação. Eu nasci e fui criado no Evangelho. O meu nome é Gesiel, significa Assembleia de Deus, mas eu nasci e fui criado na Igreja Batista, né? E tive todo aquele ensinamento cristão, os meus pais, né, me levando para a igreja, o ensinamento da escola bíblica, o ensinamento da Bíblia Sagrada em casa. Fui crescendo, né, como adolescente, ativo, né, nas atividades da igreja. E aí, quando fui ficando jovem, e começando a querer me relacionar, né, namorar. E aí um dia eu conheci essa jovem. Começamos uma amizade. E o tempo foi passando. Eu tive a oportunidade de convidá-la a visitar a nossa igreja, porque ela não era evangélica. E aí ela, depois de um tempo de insistência, foi num culto de mocidade, que é o mais animado, né? Pra você chamar um jovem, né? Então foi para um culto de mocidade, achou legal, teve outro evento, foi novamente, né? E ela começou a frequentar a igreja ali conosco, até que chegou um tempo que ela resolveu fazer a sua decisão. Aceitou a Jesus, glória a Deus, aleluias. Depois de uns 3 meses que ela estava ali, né, na igreja com frequência, aí eu, Senhor, eu já ganhei ela para ti, agora eu quero ganhar ela para mim. E aí aquela menina linda, rapaz, a jovem mais bonita da igreja, 50 quilos de puro charme. 48, né? Aumentei para 50. 48 de puro charme. E eu fiquei naquele pensamento: rapaz, se eu não chegar logo, vem outro e chega, né? É a menina mais bonita da igreja, então eu vou ter que me apressar aqui. Onde começou o meu erro? Onde começou a minha falha? Eu não pedi a orientação de Deus, né? Eu fui na força do meu próprio braço. Então a gente começou ali um relacionamento, mas desde o princípio a gente já percebeu que era um jogo desigual, né? Nós tivemos criações diferentes, nós tínhamos culturas diferentes. Ela se assustou, né, quando eu tomei assim, a iniciativa de então ter o primeiro encontro, o primeiro beijo, e dizer assim: olha, eu sei que você teve uns namoricos aí, né, antigamente, um negócio de ficar, né? Comigo é diferente. Se você quiser se relacionar comigo, é para namorar, é coisa séria. Então ela já achou diferente, né? Coisas que nós tínhamos culturas diferentes. Então era meio que um julgo desigual. Eu não aguardei, né, que ela tivesse passado por um discipulado, que ela tivesse aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Eu não esperei ver os frutos. Eu me apressei. E aí a gente continuou nosso relacionamento ali, muito apaixonado, e achando agora vai ficar tudo melhor. Piorou um pouquinho. Porque nós temos temperamento diferente, nós somos pessoas diferentes, né? Então, pelo fato dela não ter tido o mesmo ensinamento que eu tive dentro da palavra de Deus, então ela não tinha também os mesmos desejos, os mesmos anseios, né, que eu tinha. Que eu queria estar sempre na obra de Deus, eu queria participar da consagração, eu queria estar na escola bíblica. Se tiver um retiro eu quero ir também, se tiver um congresso eu quero estar junto, né? Acho que o irmão Júnior lembra, né, da gente lá nas Jubances da vida aí. Então, e ela se incomodava com isso. Nós já casados, era uma discussão, né? Dizia assim: eu quero ir para um retiro. Gastar dinheiro com uma besteira dessa, né? Hoje eu brinco, tem pessoas que mudam da água para o vinho, né? Ela mudou do vinho para a água, né? Então, hoje ela está diferente. Mas antigamente ela era essa pessoa mesquinha, sabe? Gananciosa,
que queria só adquirir os bens materiais. E aí todo e qualquer investimento que eu queria fazer na obra de Deus era uma discussão em casa. E aí eu no lugar de tentar convencê-la de que eu estava fazendo a coisa certa, eu deveria ter estimulado a minha esposa a ir comigo à casa de Deus. Foi onde eu falhei, onde na divisão dos papéis do casal eu cometi essa grande falha. Eu não consegui estimulá-la, eu não ensinei a ela o suficiente para que ela me acompanhasse a estar sempre na igreja, nas consagrações, na escola bíblica, nos cultos, nos congressos, nos retiros, toda e qualquer atividade, né? Participar do louvor. Eu não consegui, e foi o contrário. Ela conseguiu me esfriar, porque era vergonhoso para mim, era humilhante para mim, né? Como aconteceu uma certa vez, eu acordei cedo, eu tenho essa facilidade, ela já tem dificuldade de acordar cedo. Eu acordei cedinho, eu vi o horário, opa, tem consagração dos varões, vou lá, 6 horas da manhã. Fui para a igreja, consagração dos varões, glória a Deus, uma bênção. Quando terminou a consagração dos varões, tinha uma consagração dos jovens, 7 horas. Eu olhei o horário, ela acorda tarde, vou ficar para a consagração dos jovens, vou ficar mais tempo orando. E fiquei. Então de repente ela acordou em casa e não me viu. E ela foi na igreja me buscar. E aí eu até brinco, dizendo assim, que ela colocou a cabeça assim na porta, quando eu a vi, né? Eu fui lá, foi. Como é que você sai de casa, eu acordo, não lhe vejo? Deu vontade de responder, né? Eu assim, não sabias tu que eu estava na casa do meu pai? Eu estava no lugar certo, mas eu deveria ter conseguido convencê-la de que ela tinha que estar comigo ali, buscando a presença do Senhor em oração. Mas aquele momento, aquela situação foi tão vexatória para mim, foi tão vergonhosa para mim. Uma mulher foi me buscar, como um menino danado que a mãe vai pegar e traz pela orelha. Foi quase isso, foi vergonhoso para mim. Então eu comecei a deixar. Eu não quero mais passar por essa humilhação de novo, né? As pessoas viram, a mulher foi me buscar na igreja. Isso foi muito vergonhoso para mim. Então eu não vou mais não. Agora eu tenho medo, né? Eu não quero brigar com ela. Estou apaixonado demais. Então eu não vou nem dizer que vai ter um retiro lá. Não vou nem dizer que tem um encontro de casais que tem que pagar um ingresso. Eu não vou nem dizer que tem um congresso ali que a gente tem que pagar a estadia e tudo. Eu não vou nem dizer. Então eu deixei de participar. Eu me afastei, né, do convívio e da liturgia da igreja. Então eu fui esfriando. E por consequência do meu esfriamento espiritual, também existe o esfriamento do nosso relacionamento. Então a gente vivia, né, discutindo. A gente tinha muita divisão às vezes, e ela era uma mulher muito altiva, onde todas as decisões, quem tomava era ela. As decisões importantes da nossa vida, da nossa casa, ela. Porque sempre que gerava uma briga, diz que 2 burros, quando conversam, um baixa a orelha, né? Quando 2 burros brigam, um baixa a orelha. E eu era o barriga branca. Eu não estava cumprindo a minha missão, da qual eu fui chamado para ser cabeça. Eu falhei na minha missão. Esse era o meu papel. Eu tinha que ser cabeça do meu lado, tinha que ser sacerdote da minha casa, eu tinha que ser profeta da minha casa. E eu falhei gravemente em relação a isso. E as consequências vêm quando nós desobedecemos os preceitos divinos. Eu estou dizendo isso para você: não cometa essa falha. Seja o sacerdote e profeta do seu lado. Você tem a obrigação de ensinar a palavra de Deus para sua esposa e para os seus filhos. Você tem a obrigação de orar pela sua família. Você tem a obrigação de vigiar se a sua esposa e os seus filhos estão cumprindo os preceitos e os mandamentos de Deus. É a função do homem fazer isso. E quando nós falhamos, as consequências vêm sobre a nossa casa, sobre o nosso relacionamento. E essas consequências vieram sobre a minha casa. Tivemos esse esfriamento do nosso relacionamento. E eu só falhava constantemente, porque eu estava deixando de cumprir essas obrigações. E aconteceu uma coisa que a irmã mencionou aqui. Muitas das vezes a gente sai discutindo de casa para ir à igreja. E a gente ia de cara feia dentro do carro. E descia do carro, e como ela disse, eu não abri nem a porta dela. Desce aí, fecha a porta que eu desligo aqui lá. Mas quando chegar na porta da igreja, a gente dava as mãos, abria o sorriso e entrava.
uma vida de fachada que a gente estava vivendo, escondendo toda a problemática que a gente tinha. E outra falha que nós cometemos gravemente, nós não procuramos ajuda. Isso é um problema que acontece principalmente na vida da família dos pastores, porque é complicado pra gente, né? Foi criado a fim com esse objetivo de ajudar os filhos de pastores, porque a gente fica sem ter com quem dialogar, com quem pedir um conselho, porque eu não posso conversar com os membros da igreja, porque nós somos julgados. Mas tu não é filho do pastor, como é que tu está passando por problema? A gente não consegue falar, às vezes, com certos pais que não têm, né, a sensibilidade, e a gente fica meio isolado. Então eu cometi essa falha também, eu não pedi ajuda, eu não pedi socorro, e a gente vivia acumulando mais e mais problemas, até que aconteceu um dia que eu não suportei mais. Minha casa para mim não era meu lugar de refúgio, não era meu lugar de segurança, não era meu lugar de repouso. Eu preferia 1000 vezes estar trabalhando. E para quem não sabe, eu sou servidor público, para você ter a noção do quanto estava insuportável para mim estar na minha casa, do meu lado. Eu cheguei a sair desse pelotão de motos, eu assumi uma função da qual eu ficava ali como motorista de oficiais, e naquela função tinham certas viagens para a gente fazer, né? Agora eu lembrei que antes disso, nessa escala do pilotão de motos, existia um tipo de serviço na escala de 4x1 e 4x2. Isso quer dizer que eu trabalhava 4 dias e folgava 1. Na outra semana eu trabalhava 4 dias e folgava 2. Eu não disse a ela. Então diz que um abismo chama outro, né? Então eu já estava evitando estar em casa, e agora eu começava a mentir. Eu pegava um dia da minha folga, porque na cabeça dela a minha escala era 4x1, só que na outra semana era 4x2. Eu tinha 2 dias de folga, eu não disse a ela. Nesse outro segundo dia de folga, eu vesti a farda e saí de casa. Eu só não queria estar em casa. Era insuportável para mim, porque eu deixei que a minha casa se tornasse aquilo, porque eu falhei na minha missão de ser o cabeça, o sacerdote e o profeta do meu lar. Então eu vesti a farda. Eu ia para casa do meu primo, ia lá pro Gesielder, jogava videogame. Eu só não queria estar em casa, né? Eu queria passar o tempo em qualquer lugar, eu botava a farda. Eu tinha que sair de casa para poder manter o disfarce, né? Ela achar que eu estou indo trabalhar, eu tenho que fardar. Eu vesti a farda para qualquer lugar. Depois eu assumi uma função da qual eu era motorista de um oficial, e tinha viagens, mas tinha dia que não tinha viagem. Quando estava viajando também era um abismo, passava 2, 3 dias fora. Mas quando não tinha viagem e eu não queria ir para casa, já teve a situação de que eu dormi dentro do carro, no estacionamento de um posto de gasolina. Para mim aquele ambiente estava melhor do que eu voltar para casa. Você tem noção de como estava insuportável para mim esse relacionamento. E até que eu não suportei mais. E a minha grande falha é porque eu não buscava solução para o meu problema. Eu estava deixando o tempo passar, achando que aquilo ia se resolver com o tempo. Não buscava socorro, não buscava ajuda, não buscava aconselhamento, e não conversava com a minha esposa para dizer assim: olha, estou sofrendo.